Hoje vamos explorar a anatomia e a história dos gêmeos Maulers. Quais são os poderes e habilidades deles? Antes de prosseguirmos, vamos compreender a trajetória desses irmãos. Ao final, irei falar sobre os poderes e habilidades dos gêmeos Maulers. Vamos começar. Como frequentemente acontece nos quadrinhos de Invencível, a origem dos vilões é extremamente nebulosa e misteriosa. Embora os Maulers sejam chamados de gêmeos, na verdade eles não são gêmeos, mas clones. Muitas gerações de clones, para ser preciso, tornando extremamente difícil rastrear o Mauler original. Sabe-se apenas que os Maulers existiam desde a chegada de Omni-Man na Terra. As razões e o momento exato da criação dos primeiros clones do Mauler original são desconhecidos. Provavelmente, essas razões incluem planos misteriosos dos Maulers, embora esses planos sejam precisamente desconhecidos. Talvez esse plano incluísse a conquista do planeta ou a dominação sobre ele. Para entender melhor, sugiro que você mergulhe na história desses Maulers, ou como às vezes são chamados, torturadores. Entre os clones, constantemente há disputas sobre quem é o verdadeiro Mauler original. Tudo por causa de os Maulers nascerem adultos e com a memória de seu material original. Às vezes os clones tentam usar distintivos para afirmar sua originalidade, mas isso pouco ajuda. De qualquer forma, de onde quer que esses Maulers apareçam para os heróis da Terra, eles não são nada além de um incômodo. Pelo menos é assim que o manual descreve os Maulers. Quem roubou todos os consoles? A introdução dos leitores aos Maulers começa desde o segundo lançamento, quando também começamos a conhecer o robô, Duplicate, Hexplode e Atom Eve. Um dos Maulers estava roubando consoles de jogos da loja quando foi atacado pelo invencível Mark Grayson, cujas habilidades acabaram de se manifestar. Mark rapidamente derrotou o vilão My Way com um poderoso golpe na mandíbula. Mais tarde, o robô usou esse Mauler para rastrear o segundo e descobrir por que os gêmeos precisavam desses consoles. Os Maulers roubaram os consoles para retirar os processadores deles. O septo Mauler, vou chamá-lo assim por causa do anel no nariz, voltou ao irmãozinho e disse que não se lembrava de nada. Isso aconteceu porque o robô removeu o anel. Os processadores eram necessários para os Maulers aumentarem a potência de sua invenção. Mas infelizmente, sem consoles, os processadores não podiam ser retirados de lugar nenhum. Naturalmente, depois que os Maulers foram detidos, todos os consoles foram vendidos, então será necessário aguardar uma nova remessa nas lojas para roubá-los. Mas os planos dos Maulers não podiam esperar, infelizmente. O Mauler negligente, vamos chamá-lo assim por enquanto, apontou para a multidão de robôs defeituosos. Foi então que os gêmeos foram atacados pelo robô, Invencível e Atom Eve. Os planos dos Maulers foram completamente arruinados, e eles fugiram. Mais tarde, examinando os processadores, o robô concluiu que se os heróis não tivessem detido os Maulers, seu exército de máquinas teria sido imbatível. Essas são as máquinas super maneiros que eles colocam nos consoles. Os Maulers voltaram a aparecer quando invadiram o funeral dos Guardiões Globais. No momento em que Omni-Man estava fazendo o discurso fúnebre, os irmãos disseram imediatamente que vieram prestar homenagem aos dignos adversários e não queriam problemas. Então, estranhamente, a festa fúnebre foi interrompida pelo Butler, o Samson Negro, que roubou a armadura de seu empregador costureiro para se vingar de ter sido expulso dos Guardiões. O velho foi rapidamente capturado, mas o Invencível ainda não tirava os olhos dos Maulers. O dragão até especulou que esses dois estavam definitivamente planejando algo. E de fato, os Maulers estavam planejando transformar o Imortal em sua marionete. Para isso, eles encontraram seu túmulo, onde já havia alguns adolescentes. Tudo por causa de alguém, como sempre na internet de vocês, compartilhou a ideia de que beber do crânio do Imortal o tornaria imortal também. A propósito, ninguém conseguiu verificar isso. Em resumo, os caras desenterraram o Imortal e os Maulers simplesmente o pegaram. O Mauler com traje de proteção prendeu a cabeça do Imortal ao corpo, na esperança de criar um escravo controlável e muito forte. Mas quando o Imortal acordou, ele só pensava que Nolan matou os Guardiões Globais. Imortal acordou com raiva e, quebrando a parede, voou para longe em busca de Nolan. O controlador da mente não funcionou. Mais tarde, o mesmo Imortal voltou pelos Maulers e os entregou às autoridades. Por muito tempo, os Maulers não deram as caras, pois estiveram trancados na prisão o tempo todo, mas de repente foram libertados por Angstrom Levy. Levy abriu um portal exatamente na cela dos Maulers e ofereceu-lhes trabalho. Levy transferiu os irmãos para um universo onde ocorreu uma guerra nuclear. Neste mundo, pouco depois da descoberta da arma nuclear, aconteceu um terrível desastre que devastou a parte leste da América do Norte. O nível de radiação aqui era seguro. Agora, considerando o quanto Levy sabe sobre este mundo, provavelmente é o seu universo nativo. Também descobrimos com Levy que, ao viajar entre os mundos, ele permanece no mesmo lugar, mas em outra dimensão. Os Maulers perguntaram por que deveriam ajudar Angstrom, e ele explicou que os libertou. Isso deve ser suficiente. Bem, ou ele pode deixá-los neste universo se recusarem a ajudar. E os rapazes não tinham escolha. Através de mais um portal, Levy trouxe novos amigos para o universo principal, diretamente para o seu esconderijo. Levy mostrou sua laboratório aos Maulers. Lá, Angstrom reunia suas versões alternativas. Apenas um dos Levys tinha a capacidade de se mover entre os mundos, mas ele carecia de conhecimento sobre outros mundos, o que poderia ser perigoso para a vida.
A tarefa dos Maulers era transferir o conhecimento dos Outer Leves para a mente do Angstrom do portal. Para cumprir esta tarefa, os Maulers precisavam de equipamento e espaço. Levi prontamente forneceu tudo isso a eles. Em pouco tempo, os gêmeos montaram uma versão aprimorada do dispositivo, com o qual o Mauler copia sua consciência e a transmite de clone para clone. Em algumas semanas o dispositivo estava pronto. Só precisavam fazer algumas alterações e ajustar dispositivos semelhantes em dimensões paralelas, onde Angstrom também reunia seus Levis. Septum Mauler informou que poderiam começar a trabalhar pela manhã. Dispositivos em uma dúzia de mundos foram montados com a ajuda de outros Outer Maulers. Foi preciso mais um dia para Levi informar suas versões sobre o que fazer em seguida. É importante notar que os Maulers trabalharam diligentemente neste projeto e de alguma forma está relacionado aos seus planos pessoais. Mas como exatamente nunca foi completamente revelado. Aparentemente queriam transformar toda a população do planeta em Maulers, mas sobre isso falarei um pouco mais tarde. Neste mesmo vídeo, quando os Angstroms estavam prontos e o Levi principal estava conectado ao capacete de transmissão de conhecimento, momentos antes do lançamento, o negligente Mauler observou que era uma honra trabalhar com Angstrom. Septum Mauler disse que talvez hoje eles mudassem o curso da história humana em todo o multiverso. Levi abriu portais para conectar a máquina com outros através das dimensões, e então Septum Mauler iniciou sua máquina. No mesmo instante, Invencível irrompeu no laboratório. Ele derrubou a parede e atacou os Maulers sob as instruções de Cecil Stedman. Dois dos Maulers tentaram proteger a máquina, mas desde o primeiro encontro, Mark aprendeu muito. Ele jogou os Maulers para longe do laboratório. Grayson planejava desligar a máquina e prender Levi, mas para evitar isso, ele abriu portais e deixou os abrigos dos Maulers alternativos. Infelizmente, Levi não imaginava que seus comparsas tentariam matar Invencível. Ele só queria que Mark não ativasse a máquina. Os Maulers não obedeceram às ordens de Angstrom, então Levi teve que remover o capacete para contê-los e salvar Invencível. Infelizmente, isso levou a consequências fatais. A máquina simplesmente explodiu, junto com o laboratório de Levi e seus doppelgangers. Em volta, só havia carvão. Os Guardiões Globais 2 pegaram Grayson, concluindo que ninguém sobreviveu à explosão, exceto o rapaz. Mas assim que partiram, o negligente Mauler, que Grayson jogou no início da briga, escavou um caminho através do Mauler carbonizado, todo mutilado e queimado. O Mauler, com o rosto atordoado, começou a limpar os escombros quando ouviu a voz de Angstrom. O experimento foi um sucesso. O conhecimento foi transferido para Levi, mas não sem efeitos colaterais. Angstrom se transformou em uma criatura desagradável e enrugada. Nisso, Levi culpou Invencível e jurou vingança ao rapaz. O Mauler queria ajudar Angstrom, até ofereceu levá-lo a um médico conhecido, mas Levi simplesmente saiu, deixando o Mauler sozinho para se libertar dos escombros. Algum tempo depois, o Mauler reapareceu. Ele criou um novo clone e carregou uma cópia de sua consciência nele. No entanto, as disputas sobre originalidade não cessaram até que o clone percebesse. Sua memória não correspondia ao seu rosto intacto e saudável. O Mauler de Rostro 15 decidiu que agora, quando ele claramente era o original, deveria escolher um novo nome que o distinguiria. Rei Mauler. Ele planejava criar mais 6 clones e transformá-los em seus escravos. Pela primeira vez, o Mauler questionou por que sempre deveria haver apenas 2 deles, e não mais. Infelizmente, tal atitude não agradava ao clone. E quando o Rei Mauler ordenou que ele trouxesse limonada, durante uma pausa no transporte do equipamento pesado, o clone colocou veneno em sua bebida. Embora ele já estivesse pronto para parar com suas brincadeiras e zombarias, onde ele é o rei e o segundo Mauler é o servo. Mas ele não teve a chance de informar sobre isso. O clone afirmou que seria fisicamente difícil matar o principal, pois suas forças eram iguais. O motivo era claro. Talvez não fosse possível permitir a existência normal de 2 Maulers para que pudessem entender quem era o verdadeiro. Provavelmente, o Mauler original também chegou a essa conclusão. Pessoalmente, parece-me que ele criou vários clones de uma vez e os enviou para realizar seu grande plano enquanto ele se divertia em algum lugar. E tenho boas razões para acreditar que nenhum dos Maulers que vimos na história em quadrinhos até agora poderia ser o original. Mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Pouco tempo depois, o único Mauler clonou a si mesmo e carregou uma cópia de sua consciência em seu corpo. Dessa vez, no entanto, ambos sabiam que eram clones. Anteriormente, a ignorância deles era um estímulo para autoaperfeiçoamento. O primeiro sempre tentava provar que era melhor que o segundo, e vice-versa. Agora eles encontraram um novo estímulo na disputa sobre qual clone era o do Mauler original e qual era o clone do clone. Os irmãos estavam planejando retornar à execução do plano original, mas de repente um fã invadiu seu laboratório. Era o robô dos Guardiões Globais 2. O robô levou os gêmeos para seu esconderijo secreto, onde os apresentou ao verdadeiro Rude, que havia estado controlando o robô Avatar remotamente todo esse tempo. No entanto, para os Maulers, Rude inventou uma fábula de que o robô era seu amigo e colega. Rude tentou clonar um corpo para si mesmo e carregar sua consciência nele, mas a tentativa foi extremamente mal sucedida, então ele recrutou os Maulers. Por uma certa quantia, os irmãos concordaram em ajudar o rapaz.
Para criar o corpo, os Maulers tiveram que desmontar seu laboratório e montá-lo no laboratório de Rudy. Os gêmeos explicaram a Rudy que o processo não transferia a consciência para o novo corpo, não apagava a consciência da mente anterior, mas literalmente apenas a copiava. Logo, o corpo foi criado e a consciência de Rudy copiada. Rudy nunca explicou aos Maulers por que ele queria que seu corpo fosse adulto. Mas nós já sabemos disso de um vídeo separado sobre a garota monstro por quê, como e por quê. Os Maulers foram capazes de concluir que a vida fora da cápsula estava prejudicando o Rudy original, então o clone teve que encerrar o sofrimento do rapaz. Chegou a hora de pagar pelos serviços, mas Rudy se recusou. Em vez disso, ele soltou um robô nos Maulers e então entregou os irmãos para a prisão. Na prisão, os caras não ficaram por muito tempo. Doc Seismic causou uma atividade sísmica e os Maulers escaparam da prisão em ruínas para supercriminosos. Em breve, o Seismic foi interrompido, mas o Mauler foi morto. E já não havia vestígios. Kit Omni-Man desta vez, os Maulers ficaram fora por muito tempo. Tão longe que o irmão do Invencível teve tempo de crescer e desenvolver superpoderes. Ao descobrir que havia um depósito de ogivas nucleares em Wyoming, os Maulers invadiram-no, armados com uma arma derradeira contra super-heróis. Cecil enviou os Guardiões Globais para o local. Os detalhes da luta são desconhecidos, mas a arma dos Maulers resolveu rapidamente o problema dos heróis. O Invencível ficou sabendo do incidente pelas notícias e correu para o depósito. A arma dos irmãos nocauteou ele e o Mark também. Mas o que os dois não sabiam é que o Grayson tinha um assistente, o Kid Omni-Man. Oliver saiu pouco depois do Mark, mas enquanto ele voava, os irmãos nos contaram sobre seu plano. Eles não tinham a intenção de conquistar o mundo, ameaçando lançar uma ogiva. Não, eles consideraram isso um clichê, digno dos idiotas da Liga dos Lagartos. Os Maulers, por outro lado, eram cientistas, intelectuais. Eles queriam tomar a infraestrutura de comunicação do planeta. Eles planejavam lançar sua ogiva no espaço, explodi-la junto ao Sol e causar a maior explosão da história. Todos os tipos de comunicação via satélite, segundo seus cálculos, seriam desativados até que os Maulers os ligassem online, sob seu controle. Os países seriam forçados a pagar aos Maulers pelo direito de se comunicarem entre si, e aqueles que se recusassem seriam arrastados para guerras por meio de manipulações. Os Maulers não queriam governar o mundo, eles queriam controlá-lo. Mas de repente, Oliver entrou no depósito. Ele se lançou sobre o Mauler com uma arma e quebrou seus óculos. Enquanto isso, o Invencível acordou com um bom dia, droga, e se lançou sobre o segundo, mas o foguete já havia sido lançado. Mark correu atrás da ogiva para detê-la. Ele disse a Oliver para fugir, salvar-se, para que os Maulers e o garoto simplesmente não o matassem. Mas o Invencível subestimou o garoto. Primeiro, o pequeno quebrou a mandíbula de um, que arremessou o garoto na parede, pelo que pagou quando Oliver voou de volta e derrubou o Ambala azulado com ele. O primeiro Mauler morreu. O segundo levantou as mãos. Ele disse que estava pronto para se render pacificamente, mas Oliver não se importava mais. Ele avançou contra Mauler e acertou um uppercut em sua mandíbula. O conteúdo da cabeça de Mauler explodiu para cima, em um jato, junto com olhos, mandíbula, cérebro e dentes. Após a Guerra dos Invencíveis e Conquest, após a Guerra Viltrumita, houve um retorno bastante não épico e não notável de Mauler. Mark esbarrou acidentalmente com um deles no cais e rapidamente neutralizou o criminoso, pois desde o último encontro Grayson se tornou mais forte. Mauler então disse que era um verdadeiro gênio que havia clonado a si mesmo e transferido sua consciência para um clone. Será que Grayson realmente pensou que Mauler poderia morrer tão facilmente? Mas não foi bem assim. E foi nesse momento que os Guardiões Globais prenderam Mauler. Mas quem era o Mauler original? Vamos tentar entender. O primeiro Mauler. Veja bem, Oliver matou os clones. Mas Mauler ainda surgiu de algum lugar. Dificilmente alguém simplesmente o clonaria a partir do DNA de um modelo, por assim dizer. Parece-me que o verdadeiro Mauler ainda está por aí e ele não se mostra, enquanto seus planos são executados por seus próprios clones. O principal motivo dos Maulers é o narcisismo, o que é confirmado nos quadrinhos God in the Globe, volume 2, onde Mauler, presumivelmente o original, inseriu seus marcadores de DNA nos fetos de mulheres grávidas nas ilhas do Kuwait. Como resultado, as pobres mulheres deram à luz a muitos descendentes do Bastardo Azul. Segundo ele queria criar uma abundância de seus descendentes que se espalhariam pela Terra. A propósito, neste mesmo quadrinho, Mauler se escondia e usava um holograma para comunicação. Isso sugere que este é o verdadeiro Mauler, já que os clones fizeram tudo por conta própria. Esse Mauler também usou seus experimentos fracassados para criar armas cibernéticas como os Robo-Maulers. Eles são muito perigosos e aparentemente realmente mortos. O Mauler kuwaitiano agiu atipicamente para os clones. Ele era mais insano e estava envolvido na criação de uma bomba genética. Este Mauler criou um vírus que reescreve o código genético de todos os machos humanos dentro de um raio de 20 km da explosão da bomba. E ninguém perceberia os efeitos desse vírus até o momento do nascimento dos descendentes.
E o que é característico, este plano de Mauler foi realizado. Com base em todas as diferenças deste Mauler dos outros, presumo que este bastardo azul seja o original. A propósito, ele foi o único a usar advogados contra os heróis. Minha suposição também é confirmada pelo Mauler alternativo de outro universo. Ele disse que queria governar o mundo e usou seus clones para isso. Mas o ponto era que Mauler acreditava que ele e seus clones conseguiriam fazer o trabalho melhor do que o governo e os representantes do poder do planeta. Mais tarde, quando o robô assumiu a Terra, a salvou, os Maulers levaram uma vida obediente à lei, de acordo com o que era ditado pelo Rex Robô. E até o final, quando Mark se torna o Imperador Viltrumitan. Agora vamos falar sobre os poderes e habilidades desse cara. Força sobre-humana. Os Maulers exibem tremenda força física, resistência e resistência. Eles são capazes de levantar sem esforço objetos de nível industrial feitos de metal sólido e outros materiais densos que sejam iguais ou até maiores que seu próprio tamanho, sem sofrer fadiga. Além disso, eles manuseiam armas de fogo de nível militar, como canhões montados e metralhadoras, com facilidade. Apesar de seu movimento mais lento devido à sua estrutura maciça e peso considerável, suas pernas possuem uma grande massa muscular, permitindo-lhes saltar distâncias e alturas impressionantes em poucos segundos, como demonstrado durante a fuga da prisão. Durabilidade sobre-humana. Os Maulers exibem um grau excepcional de resiliência, garantindo-lhes um nível significativo de imunidade contra tiros e forças explosivas. Eles têm a capacidade de suportar uma série de tiros e explosões sucessivas sem sofrer qualquer tipo de dano ou prejuízo. Embora percebam os efeitos de tais ataques, eles os caracterizam como uma pequena sensação de formigamento, em vez de um desconforto substancial. No entanto, existem limites para a sua capacidade de se recuperar das adversidades. Se um indivíduo for alvo de proximidade em uma área vulnerável, como o olho, ele poderá sentir dor e sofrer lesões observáveis. Além disso, entidades formidáveis como o Omni-Man, Immortal ou War Woman possuem a capacidade de administrar ataques impactantes que, embora não fatais, têm o potencial de induzir sangramento e angústia. Para mostrar sua resiliência, um dos gêmeos chegou a utilizar uma furadeira no processo de extração de uma amostra de sangue, enfatizando assim a dificuldade encontrada ao perfurar sua pele consideravelmente espessa. No entanto, os seus corpos podem ser penetrados por armamentos mais sofisticados, como a torre do gerador de fusão multifásica. A ocorrência disso ficou evidente quando, após a fuga da prisão, um dos gêmeos foi fragmentado pela utilização da referida arma. Fator de cura regenerativo. Os Maulers exibem uma capacidade aumentada de cura, capacitando-os a curar rapidamente ferimentos por arma de fogo, mesmo quando infligidos aos olhos de maneira mais rápida quando comparados aos humanos. No entanto, apesar das suas impressionantes capacidades regenerativas, estes seres são incapazes de regenerar membros decepados, tornando-os suscetíveis a armamentos sofisticados como a torre do gerador de fusão multifásica, capaz de penetrar nas suas anatomias. Explosões massivas, como a destruição do enorme codificador somático causada por Angstrom Levy, são poderosas o suficiente para reduzir os Maulers a cinzas e ossos carbonatados. Se protegidos de forma significativa o suficiente, eles poderiam sobreviver. Foi o caso do único sobrevivente da explosão no cais, embora o último Mauler tenha tido todo o lado direito do corpo gravemente deformado pelos incêndios. Habilidades: intelecto de nível genial. Os Maulers demonstraram níveis profundos de inteligência em vários campos científicos e proezas tecnológicas, com cada par na época sendo capaz de criar peças avançadas de ferramentas e maquinários para sua vantagem pessoal, mesmo a partir de meios aparentemente inexpressivos, bem como recursos ecléticos e imediatos. Experiência em clonagem. Os Maulers desenvolveram um método de clonagem por meio de mitose rápida, divisão celular de certas células sanguíneas. Depois de isolar uma célula adequada, distinguível dos demais glóbulos vermelhos, um dos Maulers usa uma seringa para introduzir um soro e canalizar uma descarga elétrica naquela célula, fazendo com que ela se multiplique em massa. A amostra de células é então colocada dentro de uma máquina de Cuba que multiplica ainda mais as células em uma cópia exata de seu corpo em questão de poucos dias. Enquanto o clone está crescendo, o Mauler atualmente vivo os alimenta para garantir o crescimento celular. Como foi visto com o Robot, esta metodologia de clonagem não se limita apenas ao uso do Mauler. Experiência em duplicação de memória. Uma das invenções mais importantes do Mauler é um dispositivo que pode copiar toda a memória de alguém e transferi-la para dentro de um corpo nascente, como o de seus clones. Depois que um novo corpo de clone foi concluído, o Mauler atualmente vivo usa este dispositivo para copiar toda a sua mente e então a coloca dentro do cérebro do clone. Ao fazer isso, o clone normalmente desperta acreditando plenamente ser o original, hospedando a lembrança duplicada deste último, enquanto o original não consegue se diferenciar fisicamente de sua criação. A máquina é, no entanto, suscetível a cérebros com anormalidades. No caso do córtex cerebral superdimensionado e dos lobos motores, occipitais e periféricos subdesenvolvidos de Rudy Connors, a máquina sobrecarregou e superaqueceu, explodindo em chamas e forçando os Maulers a improvisar subrepticiamente durante o procedimento.
Até mesmo os cérebros dos Maulers, tendo neurônios menos densos que os de Rude, causaram o superaquecimento do codificador somático, fazendo com que a fumaça explodisse devido ao simples esforço de lidar com suas memórias, tornando tais dispositivos estritamente de uso único e implementados com muita parcimônia em virtude do Maulers cuidando para que nenhum dos gêmeos seja morto facilmente em batalha. Especialização médica. Além de seu conhecimento em clonagem, os Maulers são excepcionalmente talentosos nas áreas de cirurgia e observação diagnóstica. Tornado ainda mais impressionante para a perícia cirúrgica, geralmente exige amplo conhecimento anatômico, juntamente com uma precisão manual incomparável em relação ao seu trabalho com bisturi. E dado o tamanho das suas mãos, é um milagre que um Mauler consiga segurar um instrumento tão pequeno e frágil como um bisturi para realmente criar incisões precisas com ele no corpo do paciente. Ou inversamente consertar com maestria tecidos corporais danificados, como visto quando um deles usou um laser e alguns grampos para recolocar impecavelmente a cabeça decapitada do imortal. Eles foram capazes de colocar mais de uma dúzia de dispositivos perigosos dentro do corpo clonado mais jovem de Hexplode sem nenhuma marca de faca perceptível. E mais tarde, puderam até inserir um dispositivo do tamanho de uma pulseira de renda dentro da nuca do clone, sem qualquer dano neurológico. Sendo feito. Mas o mais notável é que eles foram capazes de garantir uma codificação de memória bem-sucedida de lembranças da mente orgânica original de Robó e de seu corpo recém-clonado, apesar das complicações técnicas invisíveis de momentos anteriores. Experiência em engenharia. Alinhando-se com sua aptidão para clonagem e transferência de memória, os Maulers também são muito hábeis quando se trata de configurar as ferramentas e equipamentos necessários para atender satisfatoriamente não apenas a esses esforços, mas também em relação a outros campos de ciência e pesquisa aplicáveis que eles, uma e outra vez, se entregam. Com isso, eles foram capazes de ajustar em tempo recorde o considerável aparato de transferência de memórias de Angstrom, que ele modelou a partir do projeto do Mauler, para acomodar uma quase multidão de outros Angstrom-Levy de dimensões alternativas, a fim de cumprir a função pretendida, literalmente canalizando todo o seu conhecimento mundano em relação às suas dimensões nativas para sua contraparte com habilidades de salto dimensional. E antes disso, um Mauler sozinho foi capaz de converter e equipar totalmente um armazém esquecido em um laboratório improvisado para não apenas clonar a si mesmo, mas também como um local para experimentos avançados posteriores. Como fabricar um colar de obediência a partir dos projetos digitais fornecidos a eles pelo Robó e, posteriormente, instalá-lo em volta do pescoço do imortal antes de reviver o herói caído. Por fim, isso é tudo que sei sobre os gêmeos Maulers. Qual é a sua opinião sobre eles? Não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.